Mas que bom, irmãos, a gente poder ouvir um testemunho como esse e saber do que o nosso Deus é capaz de fazer e de realizar. Às vezes eu fico pensando, analisando e não sei o quanto vocês têm atentado para aquilo que eu tenho falado aqui, que eu tenho dito aqui, que eu tenho transmitido também lá fora, a respeito dessas três coisas que são muito importantes para a nossa vida cristã. Eu estava com uma mensagem preparada, mas o Espírito ele tem liberdade de me usar. Então ele me usa como ele quer, não como eu quero e dizer, vai ser assim, assim e acabou. Não. Mas eu quero chamar a atenção da igreja, porque de repente, diante de um testemunho desse, você não prestou atenção de como Satanás faz para destruir as nossas vidas. Você ouviu três coisas. Você poderia dizer qual foram as três coisas? Ingrid não fale nada. Qual foi as três coisas que a Ingrid falou aqui? Não conseguia orar, não conseguia o quê? Vir na igreja e não conseguia ler o quê? Por que o pastor Flávio bate sempre nessa tecla? Por que o pastor Flávio sempre diz isso? Exatamente. Se nós abandonarmos, irmãos, essas três coisas, nós seremos discípulos dele. Nós caminharemos lado a lado com ele e aceitando tudo aquilo que ele joga para nós, que ele traz para nós. E aí muitos, quando termina o culto, saem com raiva do pastor Flávio, briguento com o pastor Flávio. Não é assim, não é desta forma. Como não é? Talvez você que está em casa assistindo, espero que o Espírito Santo te desperte nessa noite, te acorde nessa noite, enquanto ainda há tempo. Porque a Bíblia diz, em João 10, capítulo 10, na última parte ou na primeira parte, a Bíblia diz, Jesus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ainda está fraco, aleluia, ainda está fraco, glória a Deus. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou, na hora de dar glória, na hora de dizer amém, batemos palmas e roubamos do Senhor toda a glória, toda a exaltação. Comece dando glória. Diga glória, aleluia. Glória, aleluia. Vai adiante. Comece dando glória, aleluia. Isso foi roubado dos nossos cultos, irmão. A gente é muito frio para dar um glória a Deus. Nós somos muito frios para dar um aleluia. Mas se tivesse alguém importante aqui, porque eu me sinto importante, eu não vou me desprezar, mas mais importante do que eu, quem está aqui nessa noite é o Senhor, que é digno de glória, que é digno de louvor. Ainda tem gente que não está dando glória. Vamos dar glória, vamos aprender a dar glória. Se eu descer daqui, eu vou perto de você. Então é melhor você dar glória a Deus. Quer que eu vá aí, Luana? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Com toda a empolgação, irmão, com toda a força. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer dar, mas parece que tem algo que tranca a gente. Fecha a nossa boca e aí a gente aceita. Porque toda a honra e toda a glória é dele. Mas essas três coisas, ela é muito importante para a nossa vida. Quando você começar a não orar,
é um sinal do que a sua vida está sendo dominada pelo Satanás. Quando você deixa de ler a Bíblia, é porque você já está sendo conduzido. E quando você deixa de frequentar a igreja, é mais ainda pior. Você já viu fazer churrasco com um carvão só? Já viu? Alguém aqui já viu fazer churrasco com um carvão só? Precisa de quantos? De vários. De vários carvão. Para quê, pastor? Para que se pegue fogo e que a chama não se apague. Eita glória! Vamos virar uma igreja pentecostal. Oh, aleluia! É isso que eu quero ouvir, meu irmão. Quando você dá glória a Deus, você dá aleluia, Satanás disse, aqui eu não posso chegar. Aqui eu não posso. Porque ali tem um povo que dá glórias a Deus. Ali tem um povo que dá aleluia a Deus. Eu era pequeno e contava-se uma história. Eu era pequeno, desviado, não era crente, não era nada. Mas se contava uma história no meu interior, de que um dia, uma pessoa entrou na igreja e viu, vou até fazer aqui para você entender, que antigamente os crentes faziam isso. E alguém passava pelo rio e disse, ó, não entra ali não. Não entre naquela igreja não. Porque tem uns crentes ali que estão ajoelhados. Hoje a gente não se vê isso, irmão. Essas mesmas igrejas que praticavam essa prática de se ajoelhar, hoje quase não vê mais isso. E sabe que alguém dizia? Ali tem um Deus poderoso. Com aquela mulher, com aquele homem, não se deve mexer. E eu era pequeno, eu via isso. Porque a oração é o que nos sustenta para viver uma vida cristã e uma vida de fé. Mas também, vamos dar continuidade ao carvão. É aquele crente fervoroso. Aleluia, glória a Deus. Aí vem um problema na igreja, uma situação na igreja. Aí sai da igreja. No início ele sai firme. Muitas vezes quando o microfone eu falo alto aqui, com certeza chega aí, não Jesus. Sai pulando, sai. Mas depois o que vai acontecendo com aquela brasa? Vai se apagando. De repente tem alguém aqui assim, vivendo isso dessa forma. De repente tem alguém nos assistindo. Estão assistindo o culto. Ou de repente não está assistindo culto nenhum. Mas uma brasa fora do braseiro, logo, logo ela se apaga. Por isso que nós vemos milhões e milhões de pessoas que outrora, um dia estava no louvor, um dia estava no ministério, um dia estava profetizando, um dia estava entregando revelação, e hoje não entrega mais nada. Por quê? Porque deixou de viver a palavra. Se afastou da palavra. É aquele crente que diz, esse domingo eu não vou. Aí no outro domingo, chegou um parente. Eu sempre falo isso com a minha esposa. Não importa os parentes que cheguem na minha casa. Não importa a família que chegue na minha casa. Se não é crente, já quer me tirar do caminho do Senhor. Você pode observar. Se você tem parente crente, família crente, que vai na sua casa num domingo, próximo ao horário do culto da sua igreja,
O que é que essa visita quer fazer? Ela quer tirar você da onde? Da comunhão com Deus. Ela já não tem comunhão na igreja dela e ela não quer que você tenha comunhão na sua igreja. O importante, irmão, é que a gente não percebe isso. E aí a gente começa a receber toda semana um parente e um familiar. É aquele parente, é aquela família que leva você para qualquer lugar e você vai. Mas como é difícil você trazer ela para a igreja. Você já parou para pensar nisso? Amigos, família desse jeito próximo de mim, eu não quero. Eu não quero, irmão. Eu não quero família desse jeito. A salvação ela é individual. A pregação do evangelho está sendo pregado. A palavra está sendo pregada. Não, mas talvez, quem sabe, né? Eu indo no ambiente que ele vai de repente, quando eu chamo ele para vir para a igreja, ele vem. Qual é a resposta dele para você? Olha, hoje eu não vou poder ir porque eu tenho outro, o quê? Compromisso. E aí você já vai para o segundo domingo. No terceiro pega uma gripe. Na quarta, você já não tem nem força para fazer nada. Quando eu falei em gripe, irmão, eu falo em todas as outras coisas também, tá? Porque eu sei que eu tenho irmãos que estão gripados, estão doentes, já me ligaram, já me comunicaram, já orei por eles. Mas eu estou falando de uma coisa que é rotineira na nossa vida. É uma coisa que a gente troca e deixa Deus em segundo plano. Eu amo Deus, sabe, irmão? Eu amo. Por ele eu faz nada. Eu não faz nada. Você faz por dinheiro. Mas você não faz por Deus. Por dinheiro a gente faz. Mas a gente não faz pelo Senhor. Eu posso ficar 3 horas ali na UPA esperando o médico para chegar lá para me receitar dipirona, que eu poderia ir na farmácia e comprar, ou ibuprofeno, porque é só isso que receita na UPA. Mas eu passo 3 horas ali eu não reclamo, ali eu olho, fico observando e às vezes eu até reclamo, mas eu tenho que ficar lá, sabe por quê? Porque eu preciso que o médico me dê um atestado, para que amanhã eu não vá para o trabalho. Irmãos, amanhã a UPA está lotada, todo mundo sabe disso. Não é pessoas que estão doentes não, hoje encheram a cara de cachaça, beberam, fizeram tudo errado, aí amanhã chega lá na UPA, a UPA está lotada. Sabe para quê? Para pregar um atestado, para não ir trabalhar. Quando eu estou doente, o médico olha para a minha cara assim e diz: quantos dias você quer de atestado? Eu digo: aonde eu trabalho não pega, o meu patrão não recebe. Como não recebe? Eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Eu sou. Realmente não dá para dar atestado para o senhor não. Eu digo: pois é. Domingo passado, retrasado na verdade, eu não vim no culto. Eu e a minha esposa, nós não viemos. Pegamos uma gripe que, olha, nós não viemos. Mas no outro domingo eu já estava aqui na igreja, irmão. Com dor, sem dor, eu vim. Com as fraquezas na perna, eu vim. Hoje eu nem consegui ficar no terceiro canto, sentei. Mas essa é a estratégia que o inimigo usa. Você não veio aqui para olhar a minha boniteza, que eu sou bonito. Você veio aqui para adorar a Deus. É aquele que pode mudar a tua vida, aquele que pode reconstruir a tua vida, é aquele que pode mudar a tua história. É esse a quem você veio buscar aqui. Não foi olhar se a bateria saiu do tom. Você não veio aqui olhar se o violão saiu, está afinado ou desafinado. Você veio aqui com a sua voz a adorar.
Agradecer a Ele pela semana. Agradecer a Ele por esse marido, por essa esposa, por esses filhos. Agradecer ao Senhor. E de repente ser um canal de bênção, para que outras pessoas também sejam elas abençoadas como vocês são. Hoje foi uma pergunta, ontem, não foi hoje, foi ontem, a Kate perguntando ali: pastor, como é que eu devo perdoar o meu irmão quantas vezes? Eu digo: olha, minha filha, segundo a palavra, todos os dias. E se ele der um tapa em você, e se ele pedir perdão, você perdoa. E se ele for dar outra, agora corra. Não fique não. Porque se ficar, você vai ter que levar os tapas, ainda pedir e perdoar. Se ele dizer: me perdoe pelo tapa que eu dei, e tu, me perdoe, tem que perdoar. Mas quem disse isso? Jesus. Então, se você sabe que vai levar o segundo tapa, corra. Depois você volta a conversar com o irmão, se entreter com o irmão, porque já passou a ira dele do tapa. Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar. E eu disse, como muitos pregadores falam, se você tem dificuldade de perdoar, você precisa tirar um tempo, você a sós com Deus, e perguntar: Senhor, eu realmente tenho o Senhor dentro de mim? Realmente o Senhor está dentro do meu coração? Porque eu estou com dificuldade de perdoar. Os que têm dificuldade de perdoar, irmão, também não receberão do Senhor o quê? O perdão. Jesus disse isso. Se vós não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também vos não perdoará. Não é o pastor Flávio. O pastor Flávio, você fica bravo com ele porque é um pastor que você vê todo dia. Mas um pastor de televisão, de redes sociais, que fala tanta coisa, você ri. Entra na gargalhada. Entra na onda. Mas quando é o pastor Flávio que pega a palavra e diz: olha, está escrito aqui, eu não concordo. O problema não é que você concorde ou não. O problema é que você tem que ser discípulo de Jesus. Quantas vezes foram pedir você perdão? Perdoe. Sexta-feira, eu não vou dar o nome, estávamos na casa de um irmão, e o irmão passou por uma situação e disse: eu estava com ódio. A minha situação é que aquilo que eu passei, aquela pessoa passasse. Eu olhei para a cara do sujeito, que eu tenho que olhar, né, que estava lá, deixando ele falar, e falou, e falou. Aí no final ele disse: aquilo que estava dentro de mim, com ódio, com mágoa, sabe quem estava sofrendo, pastor? Eu disse: não, era eu. Eu digo: é verdade. Eu só não falei porque eu estava para você concluir a mensagem. Porque ele queria o mesmo para aquela pessoa que ofendeu ele. E ele disse: sabe o que aconteceu comigo, pastor? Eu digo: não, eu não tenho uma lâmpada. Eu que estava adoecendo. Aí eu lembrei ele do filho pródigo. Quantas vezes nós deixamos de ir numa festa porque fulano vai estar lá? Hein? Quantas vezes nós deixamos de estar ali naquela festa porque sabemos que aquela pessoa que nós não se identificamos mais com ela, ela vai estar lá e eu não vou? Quem é o mais pródigo? É aquele que saiu e reconheceu o seu erro e voltou para a igreja? Ou é aquele que reconhece o seu erro, mas não volta para a igreja? A festa estava rodando lá. Mas nem um cabrito meu pai me deu. Meu filho, você podia matar quantos cabritos você quisesse. Às vezes na igreja é assim, irmão. A gente perde culto porque fulano vai estar lá. A gente perde culto porque ciclano vai estar lá. A gente perde culto porque eu não vou com a cara do fulano. E se fulano estiver no céu, tu vai estar onde?
inferno. Porque essa é a verdade. Porque não tem como eu estar num ambiente que no céu eu não posso ter essa divergência. Eu posso ter aqui na terra, mas não é o correto. Porque tudo serve para nós, irmão, de aprendizado. Nós estamos aprendendo. Eu vou usar o nome da Ingrid aqui. O que ela passou vai servir para libertar muitos outros jovens. O testemunho que ela vai dar vai servir para libertar muitos outros jovens. E você vai sair daqui com a fé fortalecida, porque vai dizer, olha, lá na minha igreja, que na verdade não é nem minha nem sua, é de Deus, né? Apareceu uma jovem lá e deu um testemunho. E alguém vai se identificar com o testemunho daquela jovem e vai dizer, quando ela estiver passando em algum momento, assim, se Deus fez na vida dela, Ele também vai fazer na minha. Não tem como você testemunhar do seu Cristo se você não viveu ainda o deserto. Lembra que eu preguei sobre o deserto? Como é que a gente vai ter credibilidade diante de uma sociedade que não reconhece aquilo que você já viveu? Chega ali no boteco, ali onde o rapaz vende ali, fazer propaganda para ele. Aqui do lado da igreja. Vai lá, o que é que diz? Já fui naquela igreja. Pastor Flávio já orou por mim. Esse dia nós estávamos orando aqui de manhã, a Cida, eu e o Antônio. De repente a Cida estava ali e eles estavam ali falando. Fui lá naquela igreja lá e o pastor Flávio lá, as irmãs lá, estavam orando por mim. Mas tu está aí, estou aqui. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós não deixamos de orar. Nós não deixamos de dar um testemunho. Porque quando alguém pergunta, escuta, da onde foi que Jesus te tirou? Você tem que saber de onde foi. Ele me tirou do alcoolismo. De repente ele te tirou de uma vida de prostituição. De repente você era ladrão, roubava os outros. De repente você tem o hábito de mentir demais. E agora você nem consegue mentir porque você fica constrangido ou constrangida. Mas as pessoas precisam saber de onde foi que da onde Deus lhe tirou. Há perfeição aqui dentro dessa igreja? Não há. Nem eu sou perfeito. Será que eu não pequei hoje? Pequei. Será que você não pecou? Pecou. Mas a graça, a misericórdia, é que nos livra de tudo isso. É que nos faz com que a gente continue reconhecendo que nós somos. Mas o que somos, somos por Ele. Eu não poderia terminar esse culto sem falar das mulheres. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Eu digo que todo dia é um dia das mulheres, mas às vezes a gente quer um dia só para a gente. Para a gente não, para vocês, né? Um Dia Internacional da Mulher. Quer comer um prato diferente, quer um passeio diferente, quer algo diferente, quer um mimo diferente, quer tudo diferente. Mas na Bíblia, irmão, a Bíblia está repleta de mulheres que foram mulheres que andaram com Deus e andaram também com Jesus. Uma delas é aquela que é mais esquecida. Ela só é lembrada muitas vezes, que você talvez já saiba, quando às vezes nós falamos e dizemos que não deveremos ou não deveríamos adorá-la. Mas Maria, a mãe de Jesus, não é a mãe de Deus, tá, irmão? Nós aprendemos isso no catolicismo, que Maria era a mãe de Deus. Deus não tem mãe, tá? Deus é o criador de todas as coisas. Deus não tem pai. Ele é o pai. Quando chegar lá, você pergunta para ele como é que ele foi gerado. Não vamos discutir aqui essas coisas agora. Mas podemos olhar o exemplo desta mulher chamada Maria, uma mulher que foi visitada pelo Espírito Santo, uma mulher que já estava comprometida para um casamento, mas uma mulher que diz: faça-se em mim a tua vontade.
Porque o que você vai gerar é obra do Espírito Santo. E ela aceitou. Ainda bem que José também aceitou. De repente José, eu não concordo com isso. Eu não concordo porque eu queria ser. Querido, hoje chega para José de filho, é obra do Espírito Santo. Acalme o seu coração. E você ainda vai ganhar um bebê para ficar com ele, cuidando dele, sendo o pai terreno dele. Mas na verdade eu sou o pai. Deus está falando isso. Mas é uma mulher que se dispôs, diante de uma sociedade, daquela época principalmente. Você imagina, crescendo a barriga e o povo dizendo, olha lá santo, olha lá, vai lá saber se realmente foi o Espírito Santo ou não. Ei José, estuda essa história direito, cara. Olha, sei não, viu? Mas uma mulher de fibra, uma mulher que levou até o último a sua gestação e trazendo para nós o Salvador, o libertador, o que estaria levando sobre si todos os meus pecados. E não é o pecado de hoje não, o pecado que já está lá na frente, calculado, que ele já sabe. Mas ele levou sobre si. Mas o que eu quero falar é dessa mulher que de repente pode ser essa mulher que é você, que tem uma história que ninguém sabe, que ninguém conhece. Eu conheço a história de algumas mulheres. Conheço a história da irmã Rita, conheço a história da Cida, conheço a história de tantas outras irmãs. Algumas mães solo, que solo eu só entendia quando dizia assim, faz um solo aí, irmão, no violão. Aí solo depois vai estudar que é aquela mulher que gerou um filho ou uma filha, e o marido não acompanha ela, deixou, abandonou, mas com a sua fibra ali venceu. A história da irmã Jô, linda. Nunca casou, mas cuidou de 3 filhas, hoje está cheio de neto, frutificou a casa, aleluia. A minha mãe, chamada Miriam, tinha lá uns caras apaixonados por ela, mas disse não, eu vou cuidar desse menino, eu não vou me envolver com homem nenhum, e eu vou cuidar desse menino, eu vou dedicar minha vida a cuidar desse menino. E olha que esse menino chamado Flávio foi um perrengue, viu? E eu, quando chegava perto de mamãe, a mamãe dizia, ai meu filho, não sei o que, mamãe só sabe que eu fiz tanta besteira, deixa de coisa. Mas para mãe, filho nunca faz nada. Sempre é um menino que nunca fez nada. Mas ela sabe a noite que passou chorando. A noite que passou ali, se perguntando para Deus. Mas aquela mãe perseverante. Aquela mãe que está ali, se doando, que não abre mão. Eu digo que às vezes no dia do pai eu gosto de pregar sobre Jairo. Jairo, quando vai procurar Jesus, ele sabe que ele está deixando a filha dele moribunda, quer dizer, próximo de falecer, de morrer. Mas ele vai até Jesus e diz, Jesus, vai à minha casa, só põe a tua mão sobre ela. Mas na metade do caminho, do percurso, alguém chega e diz, Jairo, olha, deixa o mestre. Quantos filhos do diabo não tem interrompido o milagre de Jesus? Ah, minha filha, isso aí não tem mais jeito não. Deixa isso aí para lá. E a gente ouve. E a gente deixa, isso aí não vai dar fruto nenhum não. Deixa assim mesmo. Mas uma mãe luta. Uma mãe não desiste. Uma mãe, ela cria 5, 6, 7 filhos. Às vezes ela deixa de comer para entregar para o filho aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Às vezes ela deixa até de comprar uma roupa para ela, mas ela quer que o filho e a filha andem bonito. Minha mãe fazia isso. E sabe quem era minha mãe? Lavadora de roupa. Quando ela me pegou, ela lavava roupa no rio.
Ia para a beira do rio lavar roupa. Eita, Miriam, que mulher, hein? Minha mãe foi uma mulher fantástica. Baixinha, braba. Ah, meu Deus, se eu falasse, ela estiver conversando com alguém, ela só fazia assim, paf! Só bateu no meu... Mas precisa bater. Eu já falei, quando eu estiver falando com um adulto, você não abre a boca, você fique quieto. Oi, não. Oi, o menino é... Mãe! Ei, mãe! Ah, se eu fizesse no meu tempo, não era... Mãe, paf! Os dentes quebravam. Miriam braba, na lata. Eu dizia que ela era igual um siri na lata. Já colocou um siri, um caranguejo na lata, como é que ele faz? E bate, A minha mãe era assim. Vai lavar a louça. Não vai não, para você ver. Depois eu vou... Depois o quê? Eu mandei ir agora. Hoje o nosso móvel, tudo é lindo. Mas na época lembra, irmã Rita, que era colonial? Cheio de curvinha. E a gente tem que passar aquele negócio, o ilustramóvel, peroba, isso. E mamãe chegava e dizia assim, e essa poeirinha aqui? Eu digo, mas mamãe, você está vendo até essa poeirinha? Estou vendo sim, que a nossa casa não tinha forro. E quando tocava fogo nas canas, aí pronto. Passar cera. Cada 15 dias se passava cera lá em casa. No 30 dias, a mamãe dizia, pegue a faca e raspe tudo. Porque vai ser passada uma nova cera. Agora não faça não. Agora para um filhinho que mamãe tem, que dá tudo para ele, vai fazer isso? Vai, senhora. Ah, eu quero um videogame de 2.000, mamãe vai lá e papai vai lá e compra. Mamãe diz, menino, você já tomou banho? Não tomei e não vou. Agora eu não vou. Ah, meu querido. Eu ainda peguei os meus filhos no tempo. Vai ou não vai? Vou. Então, não vai não para você ver. Não vai não, porque eu aprendi assim. Hoje, irmão, é uma geração que mudou. É uma geração que nós temos que ter a responsabilidade, como pai, como mãe, de trazê-lo à igreja. Eu estava ouvindo um pregador, e eu não queria colocar no grupo da igreja, ou compartilhar no status, mas ele diz assim, pregador famoso, para tomar banho, você força ele a tomar banho. Para vestir uma roupa, você faz isso. E ele começou dizendo vários pontos. Agora, para ir para a igreja, é você que vai decidir se vai ou não vai. Você decide tudo para o teu filho estudar, tirar nota 8, 10 ou o que você imagina. Agora, para ir para a igreja, é ele que diz, eu não vou. Já que não vai, espero que vai vir depois. Por quê, irmão? Não é palavra de praga. A gente não pode jogar praga para ninguém. Mas é o que se cumpre. Mas é o que é uma realidade. O amor de um filho na igreja, o amor de um filho nos caminhos do Senhor, não depende dele, depende dos pais dele. É os pais. Mesmo que o seu pai não tinha essa visão que você tem hoje, mas hoje o seu pai caminha com você, mas não deixe os seus filhos caminhar como você caminhava antes. Porque no final de todas as contas, irmão, nós vamos precisar de Jesus. Nós vamos precisar de Jesus. E aí vamos saber que é só Ele. E por que não ensinar isso logo quando ele é pequeno? Uma vez um pai... Deixa eu tomar minha água aqui do irmão, que senão fica feio. Eu não gosto quando o pastor fica aqui e o irmão traz a água com tanto sacrifício. E essa ainda é com gás com limão. E ainda tem um paninho, olha que benção. Na minha época, meu Deus, que eu andava lá, calção rasgado,
Tinha nada disso, hoje tem ninguém, a gente não serve. Pastor, eu falo, meu irmão, eu gostaria que o pastor convidasse o meu filho para ir à igreja. Olhei para a cara dele assim. Eu disse, o senhor quer que eu faça o quê? Eu disse, o senhor deveria tomar vergonha na sua cara. O senhor quer que eu convide o seu filho para ir para a igreja, enquanto o senhor vai para onde? E esse irmão é tigão, viu? Não tinha mais voz para falar. Os pais não vêm na igreja, como é que quer que os filhos venham? Aí fica contando história, lá do tempo do que a roda era quadrada. Meu irmão, já mudou esse tempo, a roda agora é redonda. Você quer os filhos teus na igreja, irmão? Vá você para a igreja. Aí fica contando do tempo do... Sabe aquele tempo que aquela mulher que estava cocunda lá na igreja, 18 anos na sinagoga, ouvindo falar dos feitos que Deus abriu o mar. Esse dia tem uma mulher cantando lá do mar, eu digo, eu não estava lá, eu não vi, foi nada. Eu sozinho mesmo falando comigo, dom de doido, sabe, irmão? Eu disse, irmão, seus filhos vão para a igreja quando a partir do momento que você for. Aqui eu falo porque o povo lá no cedro não escuta. Uma mãe me ligou e disse, pastor, o senhor sabe a resposta que meu filho deu para mim? Eu digo, não, irmã, não estava lá, mas me conte. Soltando os ouvidos. Ela disse, eu fui falar, meu filho, pare de beber e não sei o quê. Aí sabe o que ele disse para mim, pastor? Vai falar isso para o papai, porque foi ele que me ensinou a beber. Vai falar para o papai. Aí eu disse, está vendo aí, irmã? E agora? Nossos filhos, eles vão olhar para nós e vai fazer a mesma coisa que nós fazemos. Cedo ou mais tarde. Porque até agora, nessa idade de 12 anos, de 11 anos, 10 anos, você ainda consegue dominá-lo. Quero ver com 14 anos, 15 anos. Ou você vai fazer como o pai do Antônio fez com ele. O Antônio chegou em casa e contou para o pai dele, pai, agora eu sou crente. Ele disse, pode arrumar sua roupa e vai para a rua. Toninho saiu e foi embora. Vou dormir aonde? Vá, se vire. Você está entendendo, irmão? Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, temos preguiça, irmão, para vir na igreja. E olhe que muitas vezes você só vem na igreja uma vez na semana. Não é nem toda a programação que a igreja tem. Temos escola bíblica dominical. Parece que a gente fica rezando o texto para a gente não vir naquele dia para trazer. Mas vai fazer falta. O ensinamento da palavra vai fazer falta. A gente tem tempo para tudo, menos para Deus. Ah, é tão chato. É, mas é chato, irmão. Quando você lembrar que é chato vir para a igreja, lembra dos animais que entraram na arca. E aquela família que passou aquele tempo todo, era animal mijando, cagando, gritando, mas se salvaram dentro da arca. E os que ficaram fora não se salvaram. Aqui não é lugar de perfeição. Mas aqui nós vamos sendo aperfeiçoados com a palavra que vai sendo ministrada aos nossos corações. Aqui a gente vai se fortalecendo. E que quando um errar, você está preparado para dizer, você errou, mas Deus continua te amando. Deus não desistiu de você. Você falhou, mas estamos juntos. Vamos vencer juntos. Vamos caminhar junto. Por quê? Porque aonde eu quero chegar, eu quero que você chegue. Mas hoje, irmão, infelizmente,
Se a gente não dá um celular para eles não ficam no culto. Se a gente não fizer o gosto dele, ele faz vergonha, a gente passar vergonha no meio das pessoas. Não estou dizendo que a gente deve bater nos nossos filhos, espancar os nossos filhos. Nós devemos corrigir e ensinar ele o caminho do Senhor. Porque não para em lugar nenhum. Quando for para um emprego, não vai parar naquele emprego. Se for trabalhar num ambiente, não vai ficar. Porque é impaciente. Muitos estão assim vivendo hoje, irmão. Mas olhe para a sua luta, olhe para a sua batalha. Sente com ele, mostre para ele, olha, papai o quanto trabalha para lhe dar o que você quer. Mamãe o quanto trabalha para lhe dar o que você quer. Abrace isso, seja importante com isso. Porque aí a gente sabe, irmão. Eu sei que a gente gosta de mensagem que faça a gente gritar e pular. Mas deixa eu falar com vocês aqui das experiências que a gente tem vivido aqui no culto de quarta-feira. Eu fiz uma pergunta para um irmão. Eu disse, irmão, quantas igrejas você já passou? Ele disse, acho que umas 30, pastor. Eu digo, e não amadureceu em nada. Não criou raiz em nada. Sabe por que muitas árvores caem, irmão? Porque ela não tem raiz. Plante bambu. Bambu leva 5 anos para brotar. Porque os 5 anos que ele não subiu, ele desceu. Dificilmente você vai ver um bambu caído. Por quê? Porque ele não cai tão facilmente. Porque a raiz dele está para baixo. Agora, quando você vê crente sem raiz, espere que logo, logo está no mundo. Logo, logo está perdido. É cacto. Leva 70 anos. Você já parou para pensar? Tem uma imagem no Facebook que eu achei muito interessante aquilo. Um avô com um menino. E ele estava plantando uma goiabeira. E o menino perguntou, vovô, o senhor vai comer goiaba desse pé? Aí ele disse, não, filho. Não, meu netinho. Eu estou plantando para você. Eu achei aquilo tão lindo, irmão. Nós plantamos hoje, talvez nós não vamos desfrutar do que nós plantamos hoje, mas os nossos filhos vão. Eles vão lembrar, meu pai me levou a uma igreja, meu pai me levou ao culto, meu pai estava ali comigo. Porque não é essas coisas supérfluas que a gente vê por aí, isso tudo passa. Mas uma vida de quando você lembra que você trouxe os teus filhos para o caminho do Senhor, você se alegra. Eu me alegro com meus filhos, irmão. Eu já tive irmão aqui que quiseram me calar. O Senhor exalta muito os seus filhos, não exalto não. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Nunca obriguei ele a dar o dízimo. Nunca obriguei ele a vir para uma escola bíblica. Nunca obriguei ele a ler a Bíblia. Nunca obriguei. Miguel, lembra que o ensaio é 5 horas. Nunca. Eu não vou ser um pai orgulhoso do meu filho? Claro que eu vou. Se você não é do céu, é um problema seu. Mas do meu é você. E quem sempre tentou me calar é quem não tinha os filhos aqui dentro. Sabia disso? E que hoje os filhos estão tudo afastados do caminho do Senhor. E eles também estão afastados do caminho do Senhor. Vão numa igreja de vez em quando, na igreja A, na igreja B, é aqueles crentes helicóptero. Aonde der para me pousar, eu pouso. É o crente borboleta, pousa em qualquer lugar. Como eu não vou me orgulhar dos meus filhos, irmão?
Você que é mãe orgulha-se do seu, porque eu não vou me orgulhar do meu? E queriam me calar. Não. Se eu morrer amanhã, ele sabe o caminho do Senhor, que foi ensinado. E não foi forçado. É isso que eu quero passar para você, mãe, mulheres, no dia de hoje. Aquelas que estão nos assistindo. Ainda dá tempo, pastor? Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de você recomeçar. Não é só, muitas vezes a gente, você precisa reestruturar de novo isso ou aquilo. Reestrutura a fé. Reestrutura a fé. A gente quer organizar a casa, quer organizar a finança, quer organizar isso, quer lavar o carro, quer limpar isso. E por que nós não fazemos isso com as coisas de Deus? Por que não fazemos? Não, hoje domingo, é o domingo do Senhor, nós vamos para a igreja. Levanta. Hoje você não vai ficar dormindo até mais tarde, não. Levanta. Eu quero... Não, levanta, porque quando na segunda-feira, eu digo, levanta que você vai estudar. Então hoje é domingo, você vai para a igreja comigo. Pronto, acabou. Acabou. Mas isso, irmão, é de nós, que somos adultos e entendemos aquilo que nós queremos. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Que Deus continue ainda despertando o coração de vocês. Porque o da minha casa, eu tenho me levantado de madrugada para fazer isso. Esse fardo só se tornou leve. Traz aqui, filhinha, vamos trabalhar. Levanta aí. Isso. Esse fardo só se tornou leve porque você trouxe ele à pessoa certa. Se você não trouxesse aquele saco para a pessoa certa, era simplesmente um saco pesado. Mas quando você trouxe o seu saco, aí está aqui Mateus 11, 30b. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É pesado, irmão, estar aqui quarta-feira à noite no culto de oração. É pesado estar aqui no sábado no culto de adoração. É pesado estar aqui no domingo na escola bíblica dominical e no culto da noite. É pesado. Porque se for pesado, meu irmão, perdeu-se tudo. Pesado é o sono que quer deixar a gente naquela cama. Como disse uma vez o pastor Diego, paz. Cama é um lugar de morte. E de vez em quando a minha cama quer que eu morra. Aí eu chamo ela de infeliz. Digo, infeliz, porque toda moleza que eu tenho, eu corro para onde? Para a cama. E às vezes você tem que levantar com ousadia e dizer, sai daqui, Satanás. Hoje você sabe que eu estava tomando meu comprimido, com a minha garrafa aberta. Você vê como a gente é preguiçoso. Sentado na cama com a minha garrafa aberta, tomando meus comprimidos. Aí eu só mexi a garrafa, puf, molhou toda a cama. Aí eu disse, eita preguiça desgraçada, viu? Se eu tivesse me levantado e pegado a garrafa e tomado o meu comprimido, eu não tinha molhado a cama toda. Às vezes a nossa vida é assim. Eu estou com preguiça de ler a Bíblia. Hoje não estou disposto. Mas vamos para a pizzaria? Vamos comer um churrasco? Aleluia, é de Deus. Só não é de Deus ler a Bíblia. Só não é de Deus vir para o culto. Só não é de Deus estar orando. Mas o resto tudo é. Igual ontem aqui, cheguei aqui outro menino, vamos comer uma redonda, não sei o que, tal. Eu disse, que troço é isso? Até o Francinaldo disse, que é isso? Aí o Miguel disse, é uma pizza, pai. Aí eu digo, já estou dentro. Você vê como a gente tem disposição para aquilo que a gente gosta?
a gente precisa também ter disposição para a palavra, para a oração. Ore mesmo quando você não quiser orar. E tem essa, pastor? Tem. Às vezes eu oro sem querer orar. Às vezes eu me levanto de madrugada sem querer me levantar. Eu não preciso colocar o meu despertador. Eu sei que entre 3 horas da manhã e 3h20, eu acordo. Aí eu olho para o celular só por curiosidade. Igual. Nem passou das 3h30, 3 ou 3h30. E Deus possa estar nos abençoando cada dia mais.